Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, quero agradecer estarem aqui presentes. O evento de hoje é muito importante para nós aqui pelo Corte Inglês. Por um lado, porque celebramos o fim das máscaras, a queda das máscaras. Mas por outro... Gostei da iniciativa da senhora. Por outro, espero que nunca celebremos o fim dos mitos. E isto é muito importante. Eu acho que estudar a mitologia clássica e interpretá-la, percebê-la. A mitologia clássica e não só, porque parece-me que o conceito de um mito dilata a nossa bela vontade, não é? E então acho que estudar a mitologia clássica é muito importante. Acho que pensar na mitologia como uma simples representação efabulada ou fantástica parece-me ser um pouco falacioso. A pertinência do mito é uma espécie de bússola metafísica que ao mesmo tempo nos permite testar a nossa condição ontológica e humana, permite-nos perceber o nosso papel no mundo e na história. Mas quem sou eu para falar sobre isso, não é? Quero então dar as boas-vindas à editora da Tinta da China, Bárbara Brilhosa, à professora Maria Mafalda Viana, autora deste livro que tem ali à venda e recomendo e incito a que comprem, que é Figuras do Mito. E a professora é uma grande iluminista, é uma grande ensaísta sobre este mundo que é a mitologia greco-latina. Por último, quero agradecer também ao professor Manuel Curado, além de um grande ensaísta e grande filósofo, é também uma pessoa que estuda bastante e que muito já fez e avançou sobre a filosofia da consciência, sobre o cogito, todas estas questões, que são muito complexas. E, portanto, obrigado, espero que desfrutem. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, em nome da Tinta da China, queria agradecer ao Corte Inglês pela cedência e promoção cedência do espaço e promoção deste evento, que gostamos sempre de voltar. Tivemos 2 anos praticamente sem fazer lançamentos, estamos a retomar agora e de facto é outra coisa. Já tínhamos saudades. Eu estou aqui ao lado da Maria Mafalda Viana, uma iluminista, independentemente de ser uma grande estudiosa do grego, é uma querida amiga, tornou-se uma querida amiga da Tinta da China, que foi-nos apresentada no projeto Efêmera, trabalhava com a Efêmera, foi o José Pacheco Pereira que nos apresentou aqui há uns anos, tendo nós publicado a sua tradução, ensaio e notas do Banquete de Platão, um bocadinho a medo, Platão, outra vez, assim, estamos na 3ª edição, e, portanto, quero dizer, ainda para mais, esta tradução é muitíssimo diferente de outras que estão no mercado e eu acho que isso está a ser... alguém está a reparar nisso, porque este livro está a vender-se e, portanto, assim, é uma daquelas boas surpresas que nem sempre os editores têm, normalmente têm mais ao contrário. Esta é uma boa surpresa. Portanto, quando a Maria Mafalda nos propôs este Figuras do Mito, eu fiquei um bocadinho com medo, porque grandes estudiosos, académicos, pensei, isto é capaz de ser um daqueles livros imperceptíveis para o grande público. E a Tinta da China tem como princípio publicar livros que sejam transversais, em que tanto o especialista como o curioso possam encontrar aqui e possam procurar interesse. É o caso deste Figuras do Mito, em que temos aqueles mitos que nós estamos sempre a falar, como o Ulisses ou o Adamastor, que estão muito no nosso imaginário coletivo e cotidiano, ou o Édipo, em que constantemente dizemos uns aos outros, isso parece o Édipo, vai o Édipo, olha, aquele tipo é como o Édipo. Na verdade não sabemos muito sobre a história desses mitos, não é? E está aqui tudo explicado de uma forma muito narrativa, de uma forma muito entusiasmante, sem ser, quer dizer, eu acho que um grande académico é isto que consegue fazer, um grande académico consegue fazer um livro de divulgação. E, portanto, eu queria agradecer à Maria Mafalda Viana por o ter escrito, em primeiro lugar,
por ter apostado na tinta da China, convidá-la para mais livros, por favor, tem aqui uma editora, e agradecer-lhe a sua confiança. Ao professor Manuel Curado, que eu passei a conhecer hoje pessoalmente, quero agradecer. Há poucos filósofos em Portugal, temos aqui um, para mais vive em Braga, e portanto é professor da Universidade do Minho, que eu acho tão importante nós haver mais diálogo, não sermos sempre os mesmos a falar uns com os outros, e portanto queria muito agradecer a sua presença e ouvi-lo agora com toda a atenção. Muito obrigada. Para a autora me ouvir, precisarei de dizer qualquer coisa. Posso começar a dizer qualquer coisa? Queridos amigos, tenho isto para vos oferecer. Cumprimento os representantes do Alcorte Português, a sua autora Bárbara Curiosa, da editora, a querida amiga e autora deste livro. E pensei nisto. Como é que se pode homenagear um livro? E veio-me este verbo. Só há uma forma, Manuel, é pensá-lo. Eu tentei pensá-lo, queridos amigos. Está aqui. Vou passar para vocês. Tive a sorte de encontrar o livro que hoje nos reúne, ainda na sua versão manuscrita, queridos amigos. Ainda antes de se tornar a obra graficamente bonita que temos nas mãos, com papel champanhe, com cantos arredondados e uma capa com uma figura inquietante. Parece, queridos amigos, uma mulher alada, de que há sinais feminis no peito e no cabelo. Mas tem também algo de, como dizer, com precisão, algo de leonino, na forma como se senta, e até um toque de hiena, no modo como o rosto nos olha de lado. As asas, se asas são, têm qualquer coisa de cogumelo, que irrompe de modo poderoso do lado inacessível ao rosto da figura. Mas também se poderia tomar o motivo principal da capa e ver nele algo que não tem um cogumelo às costas, mas que deriva de um cogumelo. O lugar do coração, queridos amigos, parece reptar o nosso olhar, porque a força do peito lembra-nos a publicidade que aqui há alguns anos, no já distante mês de abril de 1994, a marca de sutiãs Wonderbra fez com a top model Eva Herzigova. Publicidade em que surgia a legenda famosa Regardez-moi dans les yeux. J'ai dit les yeux. A figura da capa deste livro parece-nos pedir-nos, pois, que a olhemos nos olhos. Apenas nos olhos. Mas é claro, queridos amigos, há tantos outros motivos de interesse que se torna difícil olhar apenas para os tais olhos. O conjunto dos motivos é enigmático. Será o quê? Será uma alusão às fins de Édipo? Será, como dizer com propriedade, um resumo gráfico da condição humana? Será um modo de harmonizar aquilo que encerra, por um lado, corriqueira, por outro lado, muito misteriosa, palavra mito. Esta capa de toque suave expressa, de modo feliz, o pensamento da autora, a doutora Mafalda Viana. Porque, mais do que uma enciclopédia dos mitos antigos, e existem essas enciclopédias, lembro da obra famosa do Pierre Grimal, o nosso livro propõe ao leitor um assunto, queridos amigos,
que parece ter desaparecido da nossa vida. Olhando para este grande e bonito centro comercial em que estamos, o El Corte Inglês de Lisboa, em nenhuma das suas muitas dezenas de boutiques poderemos comprar o assunto maior do livro. Aqui vende-se quase tudo, mas parece que não há sítio em que possamos comprar mitos. Posso levar 100 euros para comprar um mito e não está à venda. Poderemos certamente comprar obras que manifestam esses mitos, mas não a estranha energia que faz com que os mitos atravessem milénios. É duvidoso também, queridos amigos, que se possam, mudando o verbo, encomendar novos mitos. Ou mitos que exercerão o seu papel em épocas futuras. Repito, neste grande centro comercial que é o El Corte Inglês de Lisboa, vende-se quase tudo, mas uma das exceções do que não se vende são os mitos. Estranha situação esta. Para que lermos este livro? A doutora Mafalda Viana escolheu com sabedoria alguns mitos que deram sentido à vida das pessoas que viveram há 3.000 anos. Sentido. Parece um fantasma, porque nunca agarramos o sentido. Como explicar este poder? De há 3.000 anos até ao nosso ano de 2022, estes mitos têm império sobre nós. Como explicar isto? Reparemos, queridos amigos, num dos grandes ciclos míticos que é estudado pela autora. O de Ariadne, a simpática figura feminina que ajuda o herói Teseu a não se perder no labirinto e a vencer o monstro Minotauro. Frente à incrível antiguidade da civilização ligada à Creta, causa-nos espanto que os elementos do mito tenham atravessado os séculos e ainda hoje tenham significado para nós. Significado, Manuel? Claro. O fio, o labirinto, o monstro que o habita, o construtor do labirinto, o casal real, Minos e a sua esposa, o presente do deus Poseidon, a estranha desobediência a uma ordem divina. Há um monstro porque alguém desobedeceu ao caminho certo de proceder. Há uma punição consequente. Há sacrifícios humanos a um monstro insaciável. O herói salvador e até a figura evanescente de uma estranha senhora do labirinto. Todos estes elementos e muitos mais haverá foram urdidos em narrativas que nos explicam a existência como um todo. Numa observação muito arguta, diz Mafalda Viana, palavras dela, que desde muito cedo, na cultura europeia, ficou associada ao labirinto a ideia de mundo. Fim de citação. Temos aqui a existência como um todo. Não é uma parte pequena onde temos os pés. É um pacote completo. A existência humana. O labirinto é uma figura de quê? Da experiência humana do mundo. Noutros ciclos míticos, haverá outros elementos a desempenhar as funções de cada parte do ciclo do labirinto de Creta. Onde está o Minotauro? Poderá estar um dragão. Ou um adversário valoroso. Onde está o sacrifício de jovens? Poderá estar o quê? Poderá estar a alma. Onde está o fio que orienta no labirinto? Poderá estar o quê? A chave de um castelo. A solução de um enigma. Eu não sei muito bem como designar com precisão
esta capacidade de, em diferentes situações, os mitos apelarem às mesmas virtudes. Mas talvez resida aqui o seu encanto. Mas para que falar de encanto? Talvez fosse possível. Estou eu a pensar alto na vossa presença. Talvez fosse possível interpretar cada um dos elementos do mito de Ariadne de um modo não encantatório. Usando uma palavra que hoje manda na nossa vida. De um modo racional. Olhe-se para o famoso fio que salva no labirinto. Se marcarmos um encontro com um amigo neste grande centro comercial, para não nos desencontrarmos, cada um de nós escolherá um ponto focal na paisagem. Não nos virá ao espírito a ideia de que poderemos encontrar o nosso amigo num armário ou atrás de uma estante. Mas escolheremos pontos focais do edifício, como as portas principais ou algum lugar central. Deste ponto de vista, queridos amigos, o fio do velho mito do labirinto seria um modo de explicar uma estrutura da nossa inteligência. Os outros elementos do mito talvez se possam fazer exercícios semelhantes. O medo do escuro e das criaturas que habitam o desconhecido talvez corresponda a experiências que foram fixadas na memória coletiva. O grande comunicador da ciência, que todos amamos no seu tempo, mas que já partiu, estou a pensar no norte-americano Carl Sagan, num dos seus livros mais entusiasmantes, Os Dragões do Éden, tentou precisamente explicar deste modo por que razão as figuras ligadas ao mal têm conexão com a noite, com o escuro, com a sensação de que estamos a cair e conexão com os ofídeos, nomeadamente cobras e dragões. Os nossos antepassados na evolução, dormindo à noite na copa das árvores, tinham motivos de preocupação, nomeadamente cair das árvores ou ser vítima dos poucos animais que sobem às árvores, como as serpentes. A troca sacrificial que o ciclo mítico da Ariadne também revela, como se fosse um negócio macabro. Jovens na flor da vida enviados em sacrifício a um monstro. É muito difícil tentar descobrir a racionalidade de um sacrifício. Tentando quase o impossível, eu diria, talvez este sacrifício também possa ser, que palavra fria que ninguém ama, possa ser racionalizado. Dar qualquer coisa em troca para que se consiga ter uma vida. Queridos amigos, não é este o nosso estado permanente? Para estarmos num sítio, não temos de abdicar de estar noutros sítios. Para nos casarmos com uma pessoa, não temos de abdicar de casar com outras pessoas. Se tirarmos um curso universitário, não poderemos fazer muitas coisas possíveis para esse tempo. O impacto deste estranho negócio, que nunca poderemos abandonar nos dias da nossa vida. Ninguém que está nesta sala poderá dizer: eu vou viver um dia da minha vida sem este estranho negócio. Deverá ter moldado a percepção que temos da realidade. Não é coisa da Maria ou do Manuel. É uma coisa de todos. Temos o sacrifício dos jovens atenienses ao Minotauro, mas também temos o sacrifício crístico. Também temos o pacto com o diabo, o pacto fáustico no Ocidente. Superficialmente, estes assuntos são diferentes. Mas, quando os pensamos, revelam o quê?
revelam este estranho negócio. Estamos sempre a participar neste estranho negócio. Não sabemos por que razão isto acontece. Como explicar que histórias que surgiram em contextos culturais tão assombrosamente diferentes, reparem, civilização minoica, o início do cristianismo e a modernidade europeia, parecem obedecer à mesma estrutura sacrificial, como se fosse um negócio que não conseguimos fugir. O mesmo poderíamos dizer a respeito das figuras maiores do que a vida, que povoam este e outros ciclos míticos. Reis, princesas, heróis, adversários poderosos. A que se deve esta ampliação da vida humana? Porque é que os mitos não nos têm a nós e têm a pessoas mais bonitas, mais poderosas, mais inteligentes, com mais recursos? Parece que é uma ampliação daquilo que nós somos. Uma resposta, desculpem, a palavra também é muito fria, uma resposta cognitiva, é da prototipicalidade. Existem centenas de raças de cães, mas há raças prototípicas de cães. Um pastor alemão é um protótipo de todos os cães. E o que se passa com os cães, passa-se nos outros assuntos. O bem e o mal. O que é o bem e o mal na vida? O que é o bonito e o feio? Temos sempre um protótipo, uma figura de referência. São sempre entendidos segundo esta estrutura. Parecem não coisas subjetivas, mas estruturas universais da vida humana. Ora, queridos amigos, o que é muito interessante no livro da doutora Mafalda Viana é o facto de ela não perder tempo com a coleção vasta de tentativas de, novamente, a palavra que manda na nossa vida, de racionalização dos mitos. Ela não perde tempo com isto. Eu considero que isto é extraordinário. E um bom exemplo de como ela venceu a tentação de muitos intelectuais de avançar com mais uma proposta de racionalização dos mitos é ela ter chamado Freud a propósito do mito de Édipo. Mas não, pasme-se, para explicar este advérbio é muito comprido, psicanaliticamente o mito de Édipo, mas para assinalar mais uma manifestação do mito de Édipo. O que move a doutora Mafalda Viana não é a demanda por uma explicação racional dos mitos, mas algo diferente. Um filósofo tem a obrigação de dizer a verdade. É o quê? Não é uma explicação racional que dissolva o encanto dos mitos. É outra coisa. Mas qual poderá ser a palavra certa? As pessoas têm que pensar bem os assuntos. Qual é a palavra certa? Parece ser, queridos amigos, a cartografia, fazer o mapa das manifestações dos mitos. É como se ela desejasse filmar o modo como uma energia vai ao longo do tempo assumindo sucessivas configurações. E é esta palavra estranha neste contexto, energia, que aliás é repetida muitas vezes, que tenta chegar ao coração dos mitos que aqui são estudados. É interessante que ela tenha escolhido esta palavra. Também não conseguimos agarrar o referente da palavra. Quem é que é capaz de agarrar energia? Ela poderia ter escolhido narrativa. O mito é uma narrativa. Poderia ter escolhido a palavra história. O mito é uma história. Não. Ela escolheu a estranhíssima palavra energia. Mafalda Viana, ao ter a intuição de uma energia que se manifesta em cada mito, dá-nos muito em que pensar. O trabalho de mapeamento dessa energia é um trabalho necessariamente incompleto. Porquê? Porque do lado do início de cada mito, não se sabe como é
é que você disse energia, como é que essa tal energia brotou pela primeira vez? Brotou quando? Junto de quem? Nós não sabemos. Na história de Ulisses, por exemplo, o que estaria atrás nos séculos? Ainda antes de Homero ter fixado essa energia. Nós não sabemos. Na velhíssima coleção de narrativas em torno da ilha de Creta, do labirinto e da bela Ariadne, o que teria sido a primeiríssima manifestação dessa energia? Custa-me tanto, eu sou professor universitário, a reconhecer a ignorância, eu não sei. Isto é muito embaraçoso. Este primeiro episódio é-nos desconhecido. E é claro, uma antecipação feita hoje do que poderá ser o último sinal dessa energia, no tempo dos netos, dos nossos netos, também não está ao nosso alcance. Mafalda Viana compreendeu que a única coisa que sim está ao nosso alcance é estudar os mitos apenas numa parte da sua vida. Como se fosse um corte no tempo. É o episódio do meio que ela estuda. Episódio do meio? Sim, episódio do meio. Como se fosse uma série televisiva. Ela não tem acesso ao primeiro episódio da série televisiva, nem ela nem ninguém, nem ao último episódio. O que é que está ao alcance de uma pessoa racional? É estudar o que está no meio. Reside aqui, queridos amigos, uma das glórias deste livro. A respeito de mitos gregos que se perdem na aurora da história. Não é das nossas biografias particulares. É de um assunto muito maior. É a história com maiúscula. Mafalda Viana mostra como tiveram transfigurações ao longo dos séculos. E mais ainda, como iluminam alguma da melhor poesia portuguesa contemporânea. Penso na reflexão que ela faz a propósito do fabuloso poema Ressurgiremos, da Sofia de Melo Brainer Andressa. E de poesias de um David Mourão Ferreira ou de um Vasco Graça Moura. Só para dar alguns exemplos que me entraram no coração. Como é evidente, queridos amigos, um príncipe da língua e do pensamento, como Camões, não poderia ser esquecido. Mafalda Viana, é este o meu testemunho para vós. Mafalda Viana, vou dizer devagarinho, leva a sério os mitos. E isto é muito importante. Eu próprio pensei muitas vezes o que seria levar a sério os mitos. Fazer-lhes uma vénia, ter um vislumbre da tal energia que manifestam. Temos muitos séculos atrás das costas de denúncia intelectual da alegada inutilidade dos mitos. Quantos intelectuais incríveis que a Europa conheceu disseram que os mitos são inúteis, não servem para nada. Nós não podemos esquecer essa história intelectual. Mas isso não significa que fiquemos reféns desse olhar crítico que poderá ter causado dano. Melhorou muito a nossa vida, mas talvez tenha causado dano aqui e ali. Levar a sério, como faz Mafalda Viana, é o caminho a seguir. Tanto mais que, ao lado de uma história de atitudes contra os mitos, temos uma outra história, igualmente rica, mas menos conhecida, de atitudes que eu denomino de levar a sério os mitos. Alguns exemplos. Sir Thomas Browne, do século XVII inglês, perguntava-se, por exemplo, acerca do mito das sereias. Se elas cantavam para causar naufrágios e a morte de marinheiros, quais teriam sido, precisamente, as letras das canções delas? Que melodias eram essas? Isto é levar a sério o mito. Ou então, se o grande Aquiles, uma máquina de matar da antiga Grécia, um guerreiro sem rival,
se o grande Aquiles se escondeu a certa altura entre as mulheres, qual foi o nome de mulher que ele usou no seu disfarce? Isto é levar a sério o mito. Não é esconder nada, é levar a sério. É amá-lo. Esta tradição, que tem passado despercebida devido à força da tal racionalização, é surpreendentemente rica. Mais perto de nós, o romancista inglês Robert Graves, que chegou às casas dos portugueses numa série famosa, Eu, Cláudio. Muitas famílias viram a preto e branco essa série televisiva extraordinária, Eu, Cláudio. Robert Graves gostava de perguntar o seguinte: se os centauros ensinaram medicina a Asclépio, onde é que eles próprios aprenderam medicina? Queridos amigos, isto é também levar a sério os mitos. Mafalda Viana insere-se nesta tradição de ouro. Permitam-me que escolha uma página, e só uma página, que me impressionou em especial. Quando ela reflete sobre o mito de Ulisses, que a nossa muito amada Lisboa tem tudo a ver com o mito de Ulisses, ela questiona a certa altura alguns aspectos estranhos da viagem de Ulisses. Causou-lhe a ela perplexidade que Ulisses tenha passado por lugares equivalentes ao paraíso e mesmo assim ter... É tão difícil dizer isto. Posso dizer? Ter ficado triste. Como é que Ulisses passou pelo paraíso e ficou triste? Como é que ele esteve no paraíso e ficou... Esta palavra é horrível. Entediado. Ele esteve no paraíso e ficou com vontade de abandonar o paraíso. Esta, como dizer, perplexidade da autora é muito fecunda. Eu fiquei com vontade de lhe perguntar a ela o seguinte: o que esconde o tédio de Ulisses? Se esta figura teve os poderes mágicos da feiticeira Circe, por que é que ele abdicou daquela palavra que nos enche o coração? Poder. Abdicou do poder. Em troca de quê? O que é que diz o mito? Em troca de voltar para casa. Ele usufruiu das belezas inenarráveis da ilha de Ogígia e das belezas ainda maiores e secretas da senhora ninfa Calipso. Eu não vou entrar em detalhes sobre esta senhora. Mas para quê, queridos amigos, abdicar disso tudo em troca de qualquer coisita que o tempo irá estragar? Um lar em Ítaca, uma esposa fiel em Ítaca. Só isso. Eu não quero ser cruel, o filósofo tem que ser justo e pensar bem. Mas esposa fiel e um lar em Ítaca são coisitas que o tempo vai estragar. Confrontado, queridos amigos, com esta perplexidade, eu senti a veleidade de esgotar o assunto. Os intelectuais são assim. Enfrentam o problema e ficam com a mania que podem esgotar o assunto. A passagem pela terra dos comedores de lotos, os lutófagos, sempre teve má publicidade. Eu andava na escola, o seu professor dizia mal dos comedores de lotos. Os comedores de lotos parecem-nos pessoas que... Este verbo custa-me tanto. Pessoas que desistiram. Drogados, sem sentido na vida. Todavia, pensando alto na vossa presença, quem nos garante que eles não tinham descoberto precisamente o que todos nós deveríamos fazer? Comer lotos, ópio, ou alguma outra coisa desse tipo. Não será bem melhor do que aguentar os ataques da má sorte, do tempo da doença e da morte que nos esperam a todos nós?
mesmo aqui, neste bonito centro comercial. Os ópios, e a coleção é longa, não nos poderão dar vidas sem preocupações. E o que dizer do país dos cimérios, a terra da morte? Ulisses, diz o mito, foi visitar os mortos. Ulisses poderia ter ficado lá a conversar com as almas exangues dos mortos. Já não teria preocupações. A hipoteca da casa não precisava de ser paga. Para que deixar uma terra em que não há cuidados nem angústias? Era o que eu queria, era estar lá. Também não nos parece grande coisa, e sempre ouvimos as vozes contra, naufragar ouvindo os cantos das senhoras sereias. Mas, com a liberdade de um filósofo que quer chegar ao âmago dos assuntos, não esconderão esses cantos das sereias aquilo de que nós temos fome. Ouvimos a parte contrária, e isto não é um tribunal, mas eu fiquei com vontade de conhecer o lado das sereias. Perante todas estas questões, e muitas mais poderia fazer, porque há um prazer associado ao pensamento. Mafalda Viana diz, nas suas palavras elegantes, que Ulisses opta pela sua mortalidade. E, convocando o escritor que está sempre no nosso coração, essa de Queiroz, diz que o herói ansiava por ir para a delícia das coisas imperfeitas. Queridos irmãos, são dois pensamentos magníficos. São dois pensamentos que me inquietam a mim. Escolher a mortalidade e procurar... A expressão é bonita, claro, mas o que está no coração da expressão é que é inquietante. E procurar a delícia das coisas imperfeitas. Não é Ulisses que está em causa. Eu não quero estragar a vossa sexta-feira. Queridos amigos, somos nós que estamos em causa. E isso perturba-me a mim. Fico sensibilizado com a fidelidade de Ulisses a Penélope. Fico entusiasmado ao pensar que ele tem um lar que o espera em Ítaca. Mas ainda não estou convencido de que esse seja o caminho para nós. Eu não estou convencido. Para não pessoalizar o caso, repare-se como um país como Portugal, um país simpático, generoso, tem mitos próprios que glorificam o retorno. Portugal tem, desde há séculos, mitos próprios que glorificam abdicar dos plenos poderes. Só um exemplo. A figura de Frei Gil de Vouzela, mais conhecido como Gil de Santarém, é exemplar a este respeito. Se o príncipe das trevas lhe deu uma forma de vida que ele não poderia conseguir de outro modo, pergunto eu, para que abdicar disso? Há aqui um padrão português. Poderíamos encontrar outros casos na rica literatura portuguesa. Recordo o André Peralta, da novela O Fradinho da Mão Furada, de António José da Silva, o judeu. O André tinha tido acesso aos poderes de um diabinho, mas abdicou deles e termina os seus dias no convento de Chabregas, aqui em Lisboa. É como se Portugal fosse um país que não quer fazer a viagem completa. Vai até meio e depois glorifica o retorno. Eu não estive para isso, não vale a pena. O que é que Ulisses, queridos amigos, Gil de Santarém, André Peralta, sabiam que é tão difícil para mim entender? Eles são obviamente sábios. Eu não tenho a sabedoria deles. Recorda-me um poema
de 1930, do poeta brasileiro Manuel Bandeira. Vou-me embora para Pasárgada. Nos versos do livro de poesia Libertinagem, do Manuel Bandeira, o poeta diz que está triste, que à noite tem vontade de se matar, que a sua cama não tem a mulher que ele deseja, mas sempre vai repetindo: vou-me embora para Pasárgada. Tenho esperança de que nessa terra dos persas, Pasárgada, a tristeza não lhe venha e que a sua cama tenha todas as mulheres que ele deseja. A terra dos persas tem tudo o que ele sempre desejou nas suas noites angustiadas. Mas, se ele chegasse efetivamente a Pasárgada, tudo isso se perderia há pouco. Ora, a possível, mas quase incompreensível sabedoria de Ulisses, em que se revê a doutora Mafalda Viana, diria ao poeta brasileiro Manuel Bandeira que, se ele chegasse de facto a Pasárgada, o melhor seria vir-se embora logo. O que é que estes espíritos sábios conhecem, repito, que é tão difícil para mim compreender? Não entra na minha cabeça. E vejo, porque não sou cego, que entrou facilmente na cabeça deles. Na minha não entra. Na minha faz sentido poder, paraíso, resolução dos problemas. Ter tudo isto e abdicar, uma casa em Ítaca à nossa espera, e a queirusiana, delícia das coisas imperfeitas, poderão rivalizar com tudo o que Pasárgada, Calipso, Circe têm a oferecer? Que pergunta embaraçosa para dar cabo da nossa sexta-feira à tarde. Não é, senhor? Talvez seja mais fácil para nós pôr as coisas num contexto não pagão, num contexto cristão. Nos momentos de angústia, suspiramos pela ventura mais alta do paraíso. E alguns, muito especiais, aspiram a chegar à visão do Omnipotente. Se as obtivéssemos, pergunto eu, saber-nos-ia há pouco? Eu também gosto da delícia das coisas imperfeitas. A delícia de um pastel de bacalhau com uma loira cerveja portuguesa. A delícia de andar pelos alfarrabistas à descoberta de livros esquecidos. A delícia... Você disse imperfeita, mas eu não concordo. A delícia de uma, eu vou dizer com maiúscula, de uma boa conversa com pessoas. Tantas delícias me causam. Mas terão estas alegadas coisas imperfeitas o poder de... Vou juntar dois verbos. O poder de fazer esquecer o paraíso. Reparemos que, para os gregos, não é apenas Ulisses que abandona terras paradisíacas pelas coisas imperfeitas que o esperam em Ítaca. O Senhor Deus plenipotenciário, Zeus tonitruante, também tem, eu não quero ser indiscreto na vossa presença, mas também tem gosto em coisas imperfeitas e um grande historial de interesse pelas raparigas humanas. O que me dá que pensar. Sendo difícil não ver aqui uma explicação que sempre nos escapa. Parecendo que Ulisses escolhe a sua humanidade, ou que Zeus é apenas o símbolo dos maridos adúlteros, é possível, eu estou a tentar encontrar a joia escondida. É possível que esteja em causa algo mais racional. Se Deus, na versão grega de Zeus, ficasse no céu, como é que o divino se poderia relacionar conosco, que estamos aqui neste plano? Se Ulisses não regressasse a Ítaca, como é que diferentes fases da vida humana teriam coerência? A criança que fomos
o adulto que somos. São realidades muito diferentes. Mas há qualquer coisa em nós que exige uma coerência, uma identidade. Eu fui aquilo, agora sou isto. Eu tenho uma história. Mafalda Viana não tem dúvidas, nem eu, aliás, de que a sabedoria de Ulisses e dos mitos gregos é uma das bases espirituais da Europa. Como filósofo, queridos amigos, é para mim muito difícil pensar num cenário alternativo de uma Europa que tivesse mitos que glorificassem a partida sem regresso. O que seria o espírito ocidental? Nós somos desta terra onde o sol morre, somos o Ocidente. O que seria o nosso espírito com Ulisses em Ogígia, uma ilha paradisíaca, a congratular-se por ter vencido a tentação da vida pequenina, que só tem a velhice e a morte à espera? Se nós tivéssemos um mito diferente. O que seria Portugal, a terra que nós amamos, se tivesse um mito de Gil de Santarém sem arrependimento por ter abraçado o caminho das trevas? O nosso país seria muito diferente. Este mito iria orientar a nossa vida de formas muito diferentes. Vejo nestas perguntas, queridos amigos, a homenagem possível à leitura profunda que a doutora Mafalda Viana faz dos mitos gregos. Isto é, como eu disse há pouco, levá-los a sério. Buscar o sentido perene que ainda hoje poderá enriquecer as nossas vidas. Deste ponto de vista, não estamos a lidar com assuntos decorativos. Estamos a lidar com aquele assunto invisível, mas importante para nós, o sentido das nossas vidas. Este sentido não faz esquecer que o livro tem perspectivas muito interessantes, não sobre assuntos nobres, mas antigos, mas perspectivas interessantes sobre o sítio onde estamos, a nossa sociedade portuguesa. Atrevo-me mesmo a dizer que a autora, aqui e ali, faz o que se poderia denominar, desculpem o paralelo com a medicina, um diagnóstico cultural da sociedade portuguesa. Apenas 2 ou 3 exemplos. Pergunta-se ela se o contacto com esta tradição dos mitos será uma coisa elitista, porque não se vê o povo português interessado nisto. Um assunto que foi popular no passado parece hoje acantonado a uma elite. É uma boa questão. Este hipotético elitismo é surpreendente. Seja na perspectiva daquilo que nos chegou do passado, seja na perspectiva do que sabemos, por exemplo, do modo como a poesia portuguesa, ao longo de muitos séculos, foi beber aos mitos antigos. Com muito tato, porque ela é uma senhora com sensibilidade, a doutora Mafalda Viana não critica o afastamento e a falta de leitura de autores clássicos pelos atuais leitores portugueses. Nós somos os atuais leitores portugueses. Ela não faz uma crítica demolidora perante formas de vida que desconhecem os muitos prazeres que um contacto mais cotidiano com essa literatura poderá oferecer. Ela poderia escrever páginas demolidoras. Mas ela, com sensibilidade, aceita que a nossa sociedade leva as pessoas a saberes muito distantes do legado clássico. Eu não tenho a sensibilidade dela. Eu vejo os meus estudantes com brinquedos eletrónicos. E se lhes perguntar, Proust, você já leu Proust? Professora, o quê? Eu gostava de ter a gentileza dela. O que é que teria de ser dito? Não sei. O que é que foi efetivamente dito por ela? Foi isto. Palavras dela. Fomos privados de uma convivência adequada com estas matérias.
Isto é muito gentil. Ela não culpa ninguém, nem nenhum governo, nem nenhum período histórico. E diz, colocando o dedo na ferida, lê-se ainda pouco no ensino português. Confrangedoramente pouco. Isto é dizer a verdade também e levar a sério a nossa situação. Não podemos deixar de dizer com todas as letras, queridos amigos, que há uma relação muito problemática do ensino em Portugal com este legado clássico. Critica-se na praça pública o alegado excesso de cursos de letras e humanidades, com total desconhecimento do assunto. Se fossem pares que soubessem do que estão a falar, eu aceitaria. Mas essas pessoas não sabem do que estão a falar. Não se compreende também a falta de traduções das obras gregas e latinas. Repare-se nisto. Nós somos um país novo e latino. E não temos nada que possa de longe rivalizar com as famosas coleções de textos clássicos em francês, como Les Belles Lettres, em inglês, como a Love Classical Library, em espanhol, como a notabilíssima coleção da editorial Gredos. Eu não percebo estas ausências no panorama editorial português. Pela parte que me toca, sempre que encontro uma ou um classicista, o que é que eu faço, queridos amigos? Faço encomendas de traduções. Eu peço, eu incomodo as pessoas. Vê lá, tu tens de traduzir isto. Nos últimos tempos, tenho incomodado essas pessoas com pedidos de tradução dos dipnosofistas de Ateneu. Uma verdadeira enciclopédia que a própria antiguidade fez de si mesma. A própria doutora Mafalda Viana, coitada dela, ouviu muitas vezes o meu pedido para que fizesse a tradução do latim de um dos livros que explica a Europa. Qual é o livro que explica a Europa? É o Martelo das Bruxas, o Maleus Maleficarum. Eu estive em Moscou, na Dom Knigi, e está traduzido em russo. Estive em muitos países da Europa Ocidental, está traduzido em todas as línguas ocidentais. Em português, temos uma coisa feita no Brasil a partir do inglês. Ninguém traduziu o Martelo das Bruxas. Como é que isto é possível? A vida cultural portuguesa não deveria ter esta lacuna que me causa desconforto. Muito foi feito, certamente, mas não nos podemos esquecer de tudo o que ainda falta fazer. Mafalda Viana partilha com os leitores um dos seus sonhos. Dás-me licença, Mafalda, que falo de um dos teus sonhos. Que é também um sonho em que eu me revejo totalmente. Palavras dela. Que Portugal disponha de todo o legado clássico em tradução. Que sonho incrível para uma pessoa bem educada, bem formada. Já agora, que estamos a falar de sonhos quase impossíveis, e conhecendo a realidade como ela é, acrescentaria o sonho da promoção da leitura no ensino secundário português. E, por que não, promoção da leitura no ensino superior português, onde a situação não me parece brilhante. No semestre passado, um estudante que fez um mestrado, em que eu lecionei, escreveu-me, ao voltar para o seu país da Guiné, a dizer: professor, muito obrigado por me ter levado a ler um livro. Ele estava a fazer um mestrado e nunca tinha lido um livro completo. Não é ficção científica, é terrível. É um sonho impossível. Eu não tenho nenhuma teoria da conspiração a este respeito. Mas por vezes sinto, e o verbo sentir é muito frágil, em ciência não vale nada. O que é sentir em ciência não tem importância nenhuma. Em ciência prova-se. Mas eu sinto que fomos culturalmente roubados na leitura em geral e no conhecimento dos clássicos greco-latinos em particular, mas também noutros aspectos da vida cotidiana. Estamos a ser roubados. Um dos bens mais escassos do nosso tempo é, disse-o há pouco, é a boa conversa. Estamos a ser roubados todos os dias. Porque ter a sorte de conseguir uma boa conversa é todos os dias mais difícil. Eu já nem me lembro da última vez que tive uma boa conversa com alguém. As pessoas parecem
aquelas máquinas de discos antigos, as jukeboxes, metes uma moeda e elas tocam. Como é que é possível não ter gosto em conversar com o ser humano? Nas coisas, o melhor é dizer em estrangeiro, nas coisas del amore, estão-nos a roubar o erotismo. E toda uma indústria da televisão e do cinema quer vender-nos a mentira de que o amor se confunde com a sexualidade. Uma mentira monstruosa. Há pessoas que desconhecem o que é o erotismo. Há pessoas que desconhecem o que é a amizade numa relação. Roubaram-lhes o erotismo, roubaram-lhes a amizade. Neste contexto de empobrecimento da nossa vida espiritual, o caso dos clássicos parece uma coisa pequena e localizada. Estou curado, você está a falar dos clássicos greco-latinos. Sim, eu estou a falar disso. Parece uma coisa muito localizada. Não é? É símbolo de coisas maiores. Deixem-me terminar a minha reflexão, queridos amigos. Poderia escrever uma monografia sobre o livro da doutora Mafalda. Mas tenho que terminar o meu pensamento. Permitam-me que selecione o ângulo que mais me angustiou no livro. Um bom livro causa prazer intelectual, mas aqui e ali tira-nos o tapete das seguranças. Causa uma pequena angústia. Qual foi? Manuel, tens que dizer, tens que dizer. Eu não quero dizer, há uma voz aqui, eu não quero dizer, tens que dizer. Qual foi o assunto que mais... Esta palavra ninguém ama, a palavra angústia. Qual foi? Diz, despacha-te. É este. Estava a ler o livro da doutora Mafalda e brotou esta questão aqui, dentro de mim. É esta a pergunta que me causa angústia. Qual é o preço da beleza e da sabedoria que os mitos antigos revelam? É uma pergunta estranha. Porque ouvimos cultura clássica, necessidade de traduções, bons livros sobre esses temas, e pensamos que o tema só tem aspectos positivos. Mas eu pergunto na vossa presença, ficaremos, de facto, mais ricos com a familiaridade com eles? Parece não haver dúvidas a este respeito. A minha questão é irritante. Não é o que ganhamos com os mitos, mas haverá alguma coisa que perdemos com eles? Eu pergunto isto porque a doutora Mafalda Viana, reconhecendo que, palavras dela, há no nosso espírito um sentimento de perda ou queda, acrescenta que ninguém poderia garantir-nos que não seja o nosso ainda um tempo de começos. Que bela expressão esta. Um assunto que parece derivar dos primórdios da história europeia é de repente visto num enquadramento muito diferente do que é habitual. Os mitos, deste ponto de vista, não estão no passado. Eu pessoalmente gostaria que eles se ficassem pelo passado. Que não nos incomodassem com a sua alegada sabedoria. Mas a má notícia é esta. Vivemos como que imersos num oceano de imagens. Algumas das quais chegam de vez em quando a este instrumento mágico dos seres humanos, que é a palavra. Chegam à palavra através de narrativas míticas. Queridos amigos, os mitos não podem desaparecer. Porquê? Porque são a matéria que organiza a nossa alma mais profunda. Nós somos os mitos. Eles não são um armazém ao qual vamos buscar uma historiazinha simpática para decorar uma página. Não é armazém. Parece antes tratar-se de um braço de água inesgotável. Ou até de um oceano de imagens. Quando logo à noite estivermos nas nossas casas sofisticadas e ricas, com mais de 200 canais de televisão por cabo,
e fizermos zapping nas muitas dezenas de canais de televisão que temos em casa, o que é que nós veremos que está nas histórias que esses canais estão a difundir? Quando, raras vezes, arranjo coragem para enfrentar este tipo de assunto, descubro que nos tais canais da televisão por cabo estão o quê? Estão manifestações dos mitos antigos. É difícil não ver avatares de Ulisses, de Aquiles, de Ariadne, de Édipo, em programas feitos em Hollywood ou em algum outro sítio. E se mudarmos a pesquisa e em vez de programas de televisão, olharmos para um sítio muito estranho que somos nós. O que é que dizemos a nós próprios? Se investigarmos bem o assunto, talvez não esteja ao alcance de nenhum de nós desejar para si qualquer coisa diferente daquilo que vimos nos mitos. Desejaremos algo, sinceramente, que não seja uma Penélope à nossa espera? Desejaremos algo na nossa vida que não seja uma viagem em que tudo corra bem? Desejaremos algo diferente de vencer as guerras de Troia da nossa época, e muitas há a entrar todos os dias pela televisão? Desejaremos nós outra coisa do que ter sabedoria como as pessoas de idade, como Nestor nos poemas homéricos? Desejaremos ter a vontade de viver nos dias mais invernosos, como o filho de Ulisses à procura de notícias do pai? Queridos amigos, se retirarmos o nosso eu desta equação, iremos ver que as imagens mandam na nossa vida. Visitam-nos em momentos da nossa vida. Por exemplo, quando os jovens chegam à puberdade, passam por verdadeiras tempestades feitas de imagens com sonhos eróticos. Noutros momentos da vida, são outros os conteúdos que caem sobre as pessoas, mas as pessoas não conseguem afastar essas imagens. Muitas vezes me pergunto se na puberdade todas as pessoas sonham com motivos eróticos, mas as pessoas já são muito idosas. Sonham com que motivos? Quando enfrentam o ponto final das suas histórias, que imagens é que as irão visitar? Queridos amigos, a lição mais terrível que um livro como este nos poderá dar é a suspeita um bocadinho perturbadora de que, Manuel, de que estamos sempre a fazer o mesmo. De que não está ao nosso alcance contribuir para o progresso das coisas e da sociedade. É a suspeita terrível de que talvez não exista progresso na nossa vida. O império dos mitos é de tal forma grande que eles espreitam-nos do passado, mas também estão à nossa espera no futuro. Porquê? Nós não sabemos porquê. Por vezes eu até acrescento que até tenho medo de saber porquê. Os mitos parecem simpáticos, inofensivos, mas nós estamos a ver bem as coisas. Em grego seria mais fácil perceber estas coisas. Estou a usar uma palavra já fragilizada por séculos de combates intelectuais. Mito, na acessão corriqueira, é uma história que não podemos acreditar. Em grego não era assim. Miuthos tinha uma estranhíssima sílaba. Qual era a sílaba? Era a primeira, miu. Uma sílaba que é partilhada por outras palavras gregas. Mysterion, mistério. Miuesis, iniciação nos mistérios. Miustes, o iniciado nos mistérios. Miukos, a parte mais interior de uma gruta. Miuquê, o mugido da vaca. E já agora, é justificação para o cogumelo que eu vi na capa do livro. Miuquês significa cogumelo.
Não consigo deixar de pensar, queridos amigos, que esta primeira sílaba, que em português não tem sentido, mas em grego tem todo o sentido, tem algo que ver com a energia que a doutora Mafalda Viana vislumbrou nos mitos antigos. Ela fala simpaticamente da energia. Eu vejo o império dessa energia sobre a nossa vida. Como se os mitos fossem a prisão terrível de onde nunca poderemos sair. Seria fácil dizer que são assuntos agradáveis e ligados à cultura das pessoas. Não. Há um preço. Os mitos são a prisão terrível de onde nunca sairemos. Para sair da prisão dos mitos, teríamos que ter um pensamento de liberdade. Mas esse pensamento, já no passado, cruzou o espírito de Prometeu, de Ícaro, de Teseu e de tantos outros heróis da liberdade. Talvez já não seja possível, queridos amigos, sairmos da prisão dos mitos. Eles são o nosso labirinto. E só nos resta agradecer à doutora Mafalda Viana ter-nos dado tanta riqueza num livro que chegará mais longe no futuro do que qualquer de nós. Ela, a novel Senhora do Labirinto, merece aquilo que os velhos gregos deixaram escrito em silabárico. Uma tabuinha de argila tem esta inscrição: um vaso de mel para a Senhora do Labirinto. Queridos amigos, é o vaso de mel da minha gratidão e aplauso que eu quero dar à Mafalda Viana. Palmas para ela! Muito obrigada. Eu chegar. Está ligado? Está aqui. Estão a ouvir? Está aceso. Obrigada. A máscara. Não, ouve-se, eu penso que se ouve. Quer é à força que eu tire a máscara. Nós queremos ver. Quero ver sem máscara. Bom, eu vou começar por... Vou quebrar aqui a ordem, que seria a ordem natural de agradecer, e vou começar por agradecer ao Manuel a muita valorização pelo meu trabalho, não apenas neste dia aqui, mas que já vem desde 2018, e eu não podia, com esta apresentação e com tudo o que está para trás, deixar de começar por lhe agradecer. Não vou dizer modestamente que não mereço, não sei, fiquei surpreendida, mas não fico surpreendida com a muita valorização que ele tem sempre pelo meu trabalho, que eu estimo imenso, e já vou falar daquilo que no nosso pensamento, enfim, nos irmana. Começo por este agradecimento. O professor Manuel Curado veio do Minho de propósito para estar aqui hoje a apresentar este livro, quase sem tempo de antecedência, porque, como sabem, estas coisas são marcadas sempre com imensas condicionantes, porque há o espaço, os dias que são disponíveis, que há no El Corte Inglês, os dias em que o professor Manuel Curado pode, os dias em que a Tinta da China pode, os dias em que eu posso, e o professor Manuel Curado, enfim, sem grandes esquisitices, e perdoem-me a linguagem coloquial, que foi o que me apareceu agora de repente, na verdade, não hesitou em vir cá abaixo, porque ainda é longe, porque o professor Manuel Curado tem as suas obrigações na Universidade do Minho, e as obrigações que as pessoas têm nas universidades não são poucas, e isso faz que, justamente, muitas vezes o tempo para traduzir os clássicos é muito pouco, e, na verdade, o problema tem a ver com a organização da nossa cidade, que não é propício a que haja há vários aspectos, há
há vários elementos a ter em conta para esta coisa simples que é os livros estarem, certos livros estarem nas livrarias. Mas digo-lhes que este sonho de que nós pudéssemos ter uma coleção, mais do que uma coleção com todos os clássicos disponíveis, não é uma coisa irrealista, como aliás o meu colega sabe muito bem, porque qualquer país europeu tem várias coleções que disponibilizam a totalidade, enfim, a totalidade daquilo que nos é possível conhecer dos textos clássicos greco-latinos da Antiguidade. O nosso país é que é bizarro. Porque reparem, quando a Tinta da China faz este, porque é um serviço público, não é? Em que talvez o Estado leve mais dinheiro do que aquele que devia levar para que este serviço seja feito. É verdade, a Tinta da China é uma casa particular. Mas, na verdade, quando publicou o Banquete, fez um serviço público, porque o Banquete é um texto fundador da Europa em que nós estamos inseridos, não é? E passo, ainda não deixei o Manuel, mas passo a começar a agradecer à Tinta da China, porque quando escrevemos um livro, o ser lido é o primeiro, enfim, é um bálsamo, é o primeiro bálsamo que nós temos, não é? Mas é mais do que isso. O meu primeiro leitor foi o professor Manuel Curado, e que foi um grande entusiasta, quer dizer, ele queria muito que este livro fosse publicado, enfim, é sempre fácil lá conseguir que a Tinta da China quisesse publicar. Depois há outros, a Tinta da China, eu não queria mesmo deixar de dizer isto, já o tinha pensado há mais tempo, eu nem sabia que a Bárbara Brulhosa ia estar aqui, e a Catarina, enfim, não sabia como ia ser, porque na verdade permitam-me a simplicidade, eu não estou acostumada a apresentar livros, essa é a realidade. Mas na verdade eu tinha pensado dizer isto que sinto. A publicação é modesta e digo isto no melhor sentido do termo. E o que quero dizer é como se pode fazer uma publicação modesta com todos os cuidados e, portanto, dirigindo a nossa atenção àquilo que é de facto o exercício da leitura. E é isto que eu digo aos meus estudantes. O exercício da leitura requer disponibilidade, tempo, não é uma ida ao supermercado. E, na verdade, aquilo que a Tinta da China faz é uma edição cuidada, de acordo com aquilo que é o nosso sentarmos no sofá agradavelmente a ler, ou enfim, ou pode ser a secretária, depende do tipo de leitura que temos, mas é sempre uma ação demorada, não é? E a Tinta da China, de facto, corresponde muito bem a isso, porque as suas edições, sendo modestas, e falo em termos de preço da edição de qualquer um destes dois livros, mas nós abrimos e ficamos deleitados. E para mim, uma editora ter este cuidado com aquilo que foi o meu trabalho é um bálsamo que eu nem saberia explicar. E depois há outro aspecto, é a relação com as pessoas. Eu ainda não conhecia a Bárbara Brulhosa pessoalmente. Tinha visto uma ocasião num almoço, mas falámos assim de forma enviesada, ou praticamente não falámos, na verdade, não. Enfim, sabíamos cada uma quem era, mas na verdade não falámos muito. Mas eu queria dizer que, na verdade, as pessoas na Tinta da China me tratam muito bem. E eu tenho muito gosto em trabalhar convosco e não queria deixar de dizer isto, quer dizer, que isto não queria que ficasse só nos e-mails, porque é realmente sincero, porque me tratam bem, porque têm consideração por mim e porque aquilo que eu sinto é que até à última da hora, com as provas, até ao último minuto, a ver o que é que pode ser uma gralha, não é? E portanto, a publicação não ficar tão bem, há um cuidado para que tudo fique bem. Claro, é pelo nome da editora, é todo o conjunto. E eu tenho muito gosto, é mesmo um gosto que
eu fiz seja publicado na vossa editora. Tenho realmente gosto sincero por isso, e já agora confesso aqui uma coisa à Bárbara, que nunca tinha dito, enfim, nunca tinha dito na Tinta da China, mas tinha comentado ocasionalmente com uma pessoa ou outra, que é, antes de eu publicar o banquete, a publicação do banquete tive algumas peripécias que não importa agora estar aqui a falar. E quando, enfim, houve a proposta à Tinta da China, ainda muito antes disso, eu lembro-me de ver nas livrarias, a Tinta da China tem a coleção dos clássicos, e havia um que eu via muito, que é o Candide, do Voltaire, e eu lembro-me de pensar, olha que bonito ficava o banquete nesta coleção. Mal eu imaginava que viria a estar na Tinta da China. Agora agradeço, mas ainda não acabei de dizer tudo o que queria, se não se importa, mas é rápido. Agradeço muito ao Corte Inglês por nos receber aqui na vossa casa, onde eu tenho estado até também muitas vezes a fazer justamente, aqui tem sido sessões sobre mito, tudo isto começou no Centro Cultural de Belém, com o Vasco Graça Moura, que me convidou e que confiou naquilo que ele não sabia, na verdade, qual seria a minha capacidade ou não de poder falar para um público mais alargado, que não fosse apenas universitário, e nesta circunstância, eu penso que para o Corte Inglês não é desprestigiante ficar associado ao agradecimento também à homenagem a Vasco Graça Moura, que eu hoje não queria esquecer, porque eu tenho a certeza de que ele gostaria de ver este livro publicado, e na verdade, se não tivesse sido ele a confiar em mim, numa pessoa que ele não conhecia, a única coisa que ele conhecia de mim era algum trabalho que eu tinha escrito. E portanto é sempre um risco, e eu estou muito grata, porque na verdade, se isso não tivesse acontecido, eu não estava aqui hoje, não havia o livro, não havia sessões no Corte Inglês, não havia rigorosamente nada, nem eu teria experimentado alguma vez, se calhar, falar para um público tão alargado, não é? Queria dizer ainda, agora a seguir a este agradecimento ao Corte Inglês, que eu junto muito ao CCB, porque na verdade o embrião do livro são as duas instituições, não é? Portanto, eu retomei e refundi aquilo que tinha feito no CCB, e estou muito grata a esta casa, que me recebe sempre aqui muito bem, com muita simpatia, todas as pessoas que aqui trabalham, e eu estimo muito a vossa simpatia e a vossa recepção aqui na vossa casa. Queria ainda dizer o seguinte, e agora já não é um agradecimento, é uma partilha de qualquer coisa que o meu colega, o professor Manuel Curado, disse, ir ao encontro disso, começando por dizer o seguinte: o que me move é uma partilha convosco de qualquer coisa de que eu tenho consciência de que, na verdade, molda as nossas cabeças. Porque nós, quando falamos a nossa língua, ela já fala por nós, ela já tem uma voz muito antes de nós e da nossa vontade, o que quer que seja isso que é a nossa vontade. E permitam-me a validade de achar que, sobre esta linguagem que é a nossa, porque os mitos, no fundo, são uma linguagem, é a linguagem do Camões, mas é também ainda um pouco de outra forma a nossa, permitam que eu sei talvez um pouco mais do que vós, e é uma genuína desejo de partilhar convosco que sois portugueses, como eu, não é? Isto que tem que ver com o nosso pensamento, com o nosso país, mesmo quando nós não sabemos nada sobre estas histórias, pois justamente a minha preocupação é para vós, e simultaneamente, eu já não tenho alunos há muitos anos, mas claro, tenho-os sempre no meu espírito e permitam-me também no meu coração, porque gosto muito deles e eles sempre me trataram muito bem.
E a preocupação de que fala o meu colega, o professor Manuel Curado, é uma preocupação que eu tenho também. Eu verifico, dando aulas de literatura grega, ou de grego, ou de literatura portuguesa, ou do que for, eu verifico muitas vezes, quando estou a dar a aula, uma aula sobre a Odisseia, por exemplo, e faço de propósito por ir ao encontro daquilo que são as poucas referências que a memória deles tem, que a cabeça deles tem, e que é, por exemplo, que é um sobrevivente nos programas do ensino secundário, que é o Freire Luís de Sousa. E há a questão do ninguém, não é? E eu lembro-me mais do que uma vez, vamos falando e de repente lembrei-me, olha, espera lá, a certa altura, a maneira como falei de uma parte da Odisseia, do ninguém, no episódio do Ciclope, foi justamente de forma a ir ao encontro dessa pequenina referência que eles têm, que não chegam a ter uma rede de referências da linguagem na sua cabeça, porque na verdade leem confrangedoramente pouco, e o que sinto é que lembro-me, estou a vê-los, estou a ver numa aula concreta na Faculdade de Letras em Lisboa, eles a olharem para mim, eles estremeceram quando eu disse aquele ninguém, porque eles perceberam que era, eles lembraram-se do Freire Luís de Sousa. Podiam não ter lido, mas assistiram às aulas e sabiam a referência do ninguém. E aquilo que sinto, honestamente, é que alguns deles depois olham, quer dizer, e a maneira como falam e dizem, já chegamos tarde, estamos muito atrasados, já chegamos tarde nas leituras, estamos todos, mas eles, quer dizer, sentem que houve algum logro para trás, naquilo que lhes foi dado no ensino secundário. Esse não é todo o problema, mas esse é um problema substancial, é não termos a coragem de, efetivamente, resolver certos problemas do ensino. São problemas financeiros, porque a vida dos professores no liceu é miserável. Porque as pessoas podem estar 20 anos sem progredir na carreira, ganhar o mesmo que ganhavam, a ganhar o mesmo após 20 anos de carreira, por não terem fixação em lado nenhum, não serem definitivos em lado nenhum, e continuar a receber o mesmo que recebe um que começa, entra na profissão, e isto com a agravante de as pessoas terem de concorrer constantemente, irem parar ao Porto, irem parar a Coimbra, irem parar ao Algarve. E uma pessoa não pode andar sempre com a casa às costas. Quando se tem poucos anos, pode-se fazer isso por algum tempo, mas não se pode fazer isso eternamente. Mas com a agravante de que as pessoas querem alugar uma casa e o ordenado não chega para as pessoas. E, portanto, isto é um problema do ensino. Mas há mais, que não se resolveriam com dinheiro, resolver-se-iam com coragem. E que é, efetivamente, os textos voltarem aos programas. Aquilo que o Ministério da Educação valoriza, não ser muitos mestrados e doutoramentos em pedagogias. Ser, efetivamente, o saber sobre o latim, o saber sobre o português, o saber sobre o grego. Bom, isso já não, o latim e grego, isso desapareceu do ensino, porque, pasmem-se, que as pessoas nas faculdades de letras atualmente há mais ensino, há mais cadeiras de línguas eslavas, que eu acho bem, porque a nossa realidade é outra. E eu tenho estima porque os ucranianos venham, ucranianos e outros o que for. Não é isso que estou a criticar, nunca o faria. É normal que haja mais, em termos de horas nos horários gerais da Faculdade de Letras, haja mais horas de ensino de línguas eslavas do que há de latim. É porque alguma coisa está estranha. É estranho. Alguma coisa está mal. Porque nós somos o quê? Não é? Nós somos chineses, porventura. Não é? Era isto que não podia deixar de dizer depois de ter ouvido o meu colega, partilha do meu colega professor Manuel Curado, porque, quer dizer, são os próprios jovens que muitas vezes, e claro, não estou a dizer que há pessoas naturalmente desinteressadas, mas o Estado não tem o direito
de lhes subtrair a possibilidade de contactarem com certo tipo de textos cujo contacto natural, cuja rotina natural os leva aqui, ali e ali, não é? Depois, se não quiserem, isso é outro assunto, não é? Portanto, porque o Ministério privilegia é o ensino das pedagogias, os mestrados nas pedagogias, os doutoramentos nas pedagogias. Termino só com um exemplo e calmo já. Tenho uma colega muito amiga das clássicas, que fez a licenciatura em clássicas e depois eu segui uma via académica, fiz carreira de investigação e de ensino na universidade, e a minha colega foi para o ensino secundário e era professora de português e de latim. Resolveu a certa altura da sua vida, porque nós vamos mudando aquilo que nos interessa numa altura, depois vamos crescendo, vamos envelhecendo, etc. E ela resolveu fazer mestrado e mais recentemente fez um doutoramento em literatura latina. Depois ela tinha, enfim, um lugar aqui em Lisboa, não era o lugar definitivo onde era, mas ela era efetiva em Beja, mas deslocada para Lisboa. E de facto há qualquer coisa de estranho, porque como o doutoramento que a minha colega resolveu fazer, ela tem estágio, não é? Mas resolveu fazer um doutoramento em literatura latina, o que é razoável, não é? Porque ela ensina latim e português, portanto, fazer um doutoramento que é em pedagogias de quê? De ensinar... E o prémio que teve foi o de ir parar o Algarve. A minha colega, eu tenho 53 anos, a minha colega também. Ora, uma pessoa que viveu toda a vida em Lisboa, quer dizer, estas coisas, isto assim não funciona. Por outro lado, privilegiar-se mais o ensino da pedagogia do que a própria ciência que estou a ensinar. Eu vou dizer uma coisa de que muita gente não vai gostar, mas a minha experiência também há de servir de alguma coisa. Eu também hei de saber alguma coisa com isso. E passaram pelas mãos muitos alunos, mesmo muitos. E aquilo que eu sei dizer sobre o que é importante ou não é importante é o seguinte: por um lado, nós sabemos exatamente muito bem sobre o que é que estamos a falar. Conhecemos mesmo bem a matéria e não assim só numas delas. E isso dá trabalho. E depois, há isto que é nós realmente gostarmos dos alunos. Não é? Claro, simpatizamos mais com este do que eu, mas a espécie alunos, que é, às vezes há pessoas que têm alergia aos alunos. Isso não funciona, podem ter todas as pedagogias que quiserem. E a gente saber que eles são novos, estão a crescer, e não os deixar que eles se impressionem demasiado connosco, que nos fiquem a admirar demasiado, não é isso. Eles são gente, não é? Vê-los como pessoas jovens, novos, não é? Cujos espíritos precisam de crescer o melhor que nós sabemos. Não sabemos nada, não é verdade? Mas isto é o melhor que nós temos para lhes oferecer. Muito obrigada. Agradecer ao professor a sua apresentação, o entusiasmo da sua... Fiquei muito curiosa para ir a uma aula sua. Eu também quero ir. Já estás aqui. Fiquei exatamente, não é? Está a ver? Várias pessoas pensaram nisso. Temos que alugar uma caminhonete. Exatamente, uma excursão. Nada. E agradecer à Maria Mafalda Viana e dizer que ela estará disponível para assinar o livro. Quem quiser. E eu muito obrigada pela vossa presença. Muito obrigada.